Oi, eu sou Márcia Jamile e sou administradora do site Arqueologia Egípcia. E em breve eu estarei publicando meu segundo livro, Tutancâmon 1922 e o Vale dos Reis. E para comemorar, eu pedi lá na página do Arqueologia Egípcia para que vocês enviassem para mim perguntas relacionadas com o Tutancâmon. E um dos temas mais populares foi acerca da maldição da múmia, que na verdade ela se popularizou depois da descoberta da tumba dele. E para explicar sobre essa história da maldição, eu tenho que primeiro falar sobre a descoberta da tumba do próprio Tutancâmon, ocorrida em 4 de novembro de 1922. A descoberta foi feita pelo arqueólogo inglês Howard Carter, que foi patrocinado pelo Lord Carnarvon. Até que no dia 5 de abril, exatamente às 2 horas da madrugada, o Lord Carnarvon faleceu. E ainda de acordo com os relatos, assim que o Carnarvon morreu, as luzes do Cairo se apagaram e sua cadelinha, que estava em Londres, faleceu após dar um uivo. Outro assunto que causou espanto tem a ver com a própria múmia do faraó. O anatomista Douglas Derry, assim que desenfaixou o rosto, disse que o Tutancâmon, na sua face esquerda, tinha uma feridinha, muito semelhante com a que Lord Carnarvon tinha antes de morrer. E para variar, o egiptólogo Arthur Weigel começou a dizer que algumas coisas muito estranhas começaram a ocorrer no contexto da descoberta. Foi a partir dele que foi popularizada a história do canário do Carter, que teria morrido justamente no mesmo dia que a tumba foi encontrada. Então, para complementar o assunto, a imprensa, desde a morte do Carnarvon até o início do século XXI, começou a fazer listas de mortes relacionadas com pessoas que tinham alguma coisa a ver com a descoberta da tumba. Mas será que um espírito maligno realmente matou a todos relacionados de alguma forma com a descoberta da tumba? Essa é uma pergunta que é feita há muito tempo, e já foi concluído que, na verdade, não. Hoje já se sabe que o Lord Carnarvon, na verdade, faleceu por conta de uma infecção sanguínea, causada justamente por conta de uma picada de um inseto na sua face esquerda do rosto, e que infeccionou após ele se barbear. E a sua cadelinha de fato morreu naquela mesma madrugada, mas não se sabe em que horário exatamente. E sobre as luzes do Cairo apagar, na verdade era totalmente normal naquela época ocorrerem blackouts, porque ainda não existia hidrelétrica no Nilo. Já sobre as mortes de algumas pessoas relacionadas de alguma forma com a descoberta, tem meias verdades. Realmente alguns membros da equipe chegaram a falecer, mas não foi ligeiramente após a descoberta ou na época em que a tumba estava sendo esvaziada, foi alguns anos depois. Algumas mortes foram de pessoas que nunca tiveram nenhuma relação com a descoberta da tumba, algumas nem sequer chegaram a pisar no Egito. Foi a imprensa que foi pegando uma morte ou outra relacionada com alguém que tinha alguma coisa a ver com o Antigo Egito e começou a incluir como se tivesse alguma coisa a ver com a tal da maldição do Tutancâmon. Os jornais fizeram isso justamente porque na época da descoberta, o Lord Carnarvon ele liberou os direitos exclusivos de publicação relacionadas com o que saía da tumba para o The Times de Londres, e os outros jornais só podiam ficar com aquela informação secundária. Então, quando surgiu uma história de que uma maldição estava matando a todos relacionados com a tumba, é claro que eles aproveitaram essa oportunidade. Para variar, o Egito Antigo estava cada vez mais popular naquela época, mas não no sentido só da arqueologia, mas do misticismo. E quando surgiu uma história de uma maldição matando pessoas, é claro que a história ficou extremamente cativante. E o mito da maldição é tão popular que até hoje tem gente ainda incluindo pessoas à lista de mortes. Aqui no canal do Arqueologia Egípcia, continuarei liberando vídeos com curiosidades sobre o Tutancâmon e a descoberta da sua tumba. Então vocês podem continuar enviando questões, seja aqui no YouTube ou lá no Facebook, na página ou do site ou do próprio livro. E obrigada por assistir esse vídeo e continue acessando o site.